Você já comprou alguma fruta, legume ou verdura e depois encontrou ele chateado na gaveta da sua geladeira e ficou mal de jogar comida fora? Já tentou plantar algum tempero e não sabia nem por onde começar? Já sentiu que você sabe pouco sobre a sua alimentação, mesmo com tanta informação disponível na internet? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Eu, por exemplo, já matei tanto pé de manjericão que eu tenho até medo deles virem puxar meu pé à noite. Com todas essas derrotas cotidianas que eu já tive na horta e na cozinha, hoje eu luto por um mundo onde todo mundo possa ter acesso à informação sobre o que a gente come, porque são informações simples, mas que são muito revolucionárias. Com a vida corrida que a gente tem hoje, a gente se desconectou da alimentação. A gente precisa voltar a se entender, a gente precisa voltar a entender o que a comida conta pra gente. Os nossos pratos, eles contam uma história. Você está conseguindo ouvir a história que o seu prato conta? Eu não conseguia. Eu não tinha ideia do impacto do que eu comia, de como isso interferia na minha saúde. Eu também não refletia sobre como que eu pensasse de onde vem o meu alimento, aonde ele foi produzido, como ele foi produzido, por quem, como que aquilo podia interferir no meio ambiente. Isso para mim foi tudo muito novo. Eu era muito perdida, muito insegura em relação ao meu alimento. E aí eu fui procurar uma nutricionista, porque eu já estava sentindo os impactos da má alimentação na minha saúde. Quando eu cheguei no consultório, eu sou bióloga de formação e eu comecei a cruzar as informações nutricionais que eu recebia com toda a minha visão de mundo, a forma como eu enxergava os hábitos que eu queria adquirir dali para frente. Foi difícil achar uma profissional que acreditasse que a comida para mim, ela não era só nutriente. Ela não era só nutriente para o meu corpo. Eu queria entender todo o impacto social e ambiental que o alimento passava até ele chegar na minha mesa. Eu passei a refletir sobre todas as embalagens que envolviam o meu alimento. Passei a observar que eu queria começar a comprar o meu alimento direto do produtor. Eu queria um mundo onde a economia fosse mais justa. Por que eu estou trazendo esse ponto econômico? Porque hoje, 40% da população brasileira passa fome, está em insegurança alimentar. 40% da população está no campo. Quem também está no campo são os agricultores familiares, que produzem 70% dos alimentos que a gente consome. Esse mesmo agricultor produz a nossa comida, mas não ganha o suficiente para comprar a comida dele. Conforme eu fui ganhando mais consciência sobre o que eu comia, veio junto mais responsabilidade. Como que eu podia ajudar a democratizar o acesso à alimentação? Democratizar o acesso à informação, que as pessoas entendessem o nosso sistema alimentar. E foi aí que começou a história que me trouxe até aqui. Hoje, o meu trabalho é encantar as pessoas e despertar elas para uma jornada individual que faz com que elas consigam comer de uma forma cada vez mais sustentável. Mas como usar o nosso prato como uma ferramenta de revolução? Como aproximar isso para o dia a dia das pessoas? A forma que eu escolhi para fazer isso foi espalhar hortas agroecológicas por toda a cidade. A ideia é usar as hortas como uma ferramenta de transformação, como um espaço de encantamento. O que pode ser mais prazeroso do que consumir uma salada que você acabou de plantar? De fazer uma batata no forno e colocar um alecrim que você pegou da sua própria horta. E não pensem vocês que eu comecei a minha horta num espaço amplo, iluminado, a gente fantasia quintais enormes. Não, gente, eu nem varanda tenho. Eu comecei a minha horta num caixote de feira, no meu apartamento, e eu precisei tirar um sofá para ela conseguir ficar no único espaço que batia sol. E o pior, esse caixote de feira morreu. Eu deixei a minha primeira horta morrer. E isso foi super importante para que eu começasse a buscar conhecimento, a buscar informação sobre isso. Hoje, aquele caixote de feira se tornaram esses vasos que vocês estão vendo aqui, que ficam em cima de um móvel com rodinha. Por que um móvel com rodinha? Porque quando a gente começa a plantar, a gente volta na nossa aula lá da 4ª série, onde a gente entende que o sol se movimenta ao longo do dia e a cada estação do ano. Então, para a horta pegar as 4 horas de sol que ela precisa pegar todos os dias, a maioria das espécies, eu acabo precisando mudar ela de lugar. Esse tipo de informação a gente só tem quando a gente começa a plantar. A beleza de plantar é que é muito democrático. Todo mundo pode plantar. Não importa o espaço que você tenha ou qual informação prévia que você tenha. A horta é para todos. A horta é um espaço de inspiração, ela é um espaço que te convida, você só precisa estar aberto para essa experiência.
A horta estimula que você desenvolva uma relação afetiva com a comida. Nela, você passa do cultivo para a nutrição e até a compostagem. Você passa a ter amigas minhocas que vão transformar todo o seu resíduo em adubo. E aí você vai agarrar um amor nessas minhocas. Não é difícil amar elas, porque cada minhoca tem de 2 a 15 corações. Como não gostar de um bichinho desse? A minha aposta é que se envolver nesse processo faz com que você coma mais vegetais porque você quer. E não porque alguém falou que você precisa comer mais fruta, mais legume ou mais verdura. Quando a gente se envolve com o plantio, a gente aprende como a planta nasce, como ela cresce. A gente aprende que umas são mais difíceis do que outras. E aí a gente vai escolher plantar a cebolinha e não o manjericão. A gente vai descobrir que várias espécies são comestíveis e a gente nem sabia. E a gente vai aprender a esperar. Quando a gente aprende a esperar o ponto certo de colher, a gente muda a nossa relação com a alimentação. Qual é a possibilidade de você deixar uma abobrinha estragar na gaveta da geladeira quando você esperou tanto tempo para poder colher ela? Plantar também estimula a gente a cozinhar. O que é mais especial do que estar cozinhando e falar, eu vou ali pegar um temperinho na minha horta? E essa sensação é igualmente prazerosa se a sua horta estiver amarrada na sua janela. Quando a gente começa a plantar, não significa que a gente vai plantar tudo que a gente come, mas significa que a gente vai começar a refletir sobre tudo que a gente compra. E o meu papel, o nosso papel, é fazer essa transformação de consciência acontecer. É se envolver no ciclo do plantio, passar a valorizar quem planta a nossa comida e entender toda a complexidade que está envolvida no nosso sistema alimentar. Se você não sabe por onde começar, começa pelo que está ao seu alcance. Se o desperdício é uma coisa que te incomoda, por exemplo, começa pequeno. Escolhe um vasinho de tempero para plantar, para que quando você for usar, você consuma só o que você precisa e não deixe o resto do maço estragar na geladeira. Você também pode ir na feira mais perto da sua casa com um novo olhar. Começar a entender o que está na época, comer uma fruta mais doce e ainda economizar. Enquanto você estiver na feira, você pode, inclusive, comprar uma cenoura com rama, uma beterraba com folha, e aí se arriscar na sua primeira farofa de talos. Se você não usar os vegetais todos de uma vez, você pode começar a se aventurar até na conservação deles. O quanto que a nossa vida mudaria se a gente soubesse, desde sempre, que se a gente conservar a cenoura ou a beterraba em potes cheios de água, elas não estragam. Se a gente soubesse disso, a gente com certeza não teria ajudado a contribuir para o dado de que 1/3 de toda a comida no mundo é desperdiçada. E essa dica vale também para tudo que nasce embaixo da terra. A mandioquinha, o rabanete, a cúrcuma, o gengibre. O passo a passo para comer melhor vai depender de qual porta de entrada você usar. Você pode começar plantando um orégano, comprando uma cesta de orgânico, cozinhando sua própria comida, compostando, não importa. O importante é se apaixonar pelo processo, é consolidar a primeira mudança e, nesse caminho, encantar todo mundo que estiver à sua volta. A partir das pequenas escolhas individuais, a gente vai se unindo em um movimento muito maior, que vai do simples para o mais avançado, do individual para o coletivo. Só precisa começar por um primeiro passo. Qual vai ser o seu? Obrigada!